Quando falamos em casos de comunicação com o além, é quase impossível não lembrar da transcomunicação. Algo que foi muito popular antigamente e frequentemente exibido em diversos programas de televisão. Vozes captadas em fitas, imagens que surgiam em televisores fora de sintonia, ruídos interpretados como mensagens. Hoje já existem grandes documentários, não só científicos, mas também com evidências até sociais, evidências generalizadas. Por exemplo, ali são imagens captadas por televisão de pessoas mortas. A mãe do pesquisador, Klaus Schreiber, a primeira imagem, ela quando vivendo sobre a Terra, ali num transvídeo, ela aparecendo depois de morta. A sua esposa, quando vivendo na Terra, na próxima imagem, uma transcomunicação captada na cidade de Arrey. Depois do falecimento? Alguns meses, anos, isso não tem uma data exata, né? É uma coisa que varia. Ali a atriz Romy Schneider, que vai se configurando lentamente o seu perfil de imagem, e ali a gente vê um padre da Igreja Católica, quando vivendo na Terra, e ali ele depois de morto. Ele não veio para dizer que não existia o mundo dos espíritos. Ali a Hannah Bushbeck, uma imagem já em movimento, porque as primeiras imagens eram mudas e fixas, agora com tecnologia desenvolvida já tem um pequeno movimento. Olha o movimento com o rosto, com os lábios. E os pesquisadores alemães que estudam o vocabulário para o movimento dos lábios para mudos, descobriram que ela fala a palavra Liebe, que quer dizer amor em alemão. A próxima imagem é uma imagem profundamente significante, porque é o descobridor do alumínio, um pesquisador francês, Henri Etienne Sainte-Claire-Deville, que morreu em 1881. Quando ele viveu. A imagem dele? A imagem dele. Mas hoje eu vou trazer um caso diferente. Um relato envolvendo cientistas russos que estudavam vulcões. Durante uma pesquisa, enquanto realizavam medições e análises nas profundezas, eles afirmaram ter captado algo inesperado. Não eram apenas ruídos geológicos. Segundo o relato, o que se ouvia eram sons semelhantes a lamentações, como se viessem das profundezas da Terra. A história ganhou repercussão e acabou sendo exibida aqui no Brasil em 2002, no programa do Ratinho. Desde então, o caso passou a circular entre curiosos e amantes de mistérios, dividindo opiniões entre explicações científicas e interpretações mais sombrias. Agora um fato revelador que surgiu a partir de um grupo de cientistas russos que pesquisava vulcões. Os geólogos fizeram um poço de 14 mil metros de profundidade na Sibéria e afirmaram terem ouvido lamentações vindas do centro da Terra, pedindo água e misericórdia. A notícia se espalhou pelo mundo. Os comunistas se assustaram. As brocas, de repente, começaram a girar descontroladamente, indicando que nós tínhamos alcançado um bolso ou uma grande caverna vazia. Os sensores de temperatura mostraram um aumento dramático no calor de 2.000 graus Fahrenheit. Nós baixamos um microfone projetado para ouvir os sons de movimentos de placas debaixo de um eixo. Mas, ao invés de movimentos de placas, pasmem, a nossa equipe começou a ouvir o som de voz humana, e essas vozes gritavam de dor. Nós pensamos que esse barulho vinha dos nossos próprios equipamentos, mas quando fizemos os ajustes necessários, as nossas suspeitas foram confirmadas. Os gritos não vinham de um único ser humano, e sim de milhões e milhões de seres humanos. Desde então, suspendemos toda a operação e resolvemos ocultar o buraco. Mostramos as vozes a um padre. E eu até me arrepiei quando eu ouvi esse barulho. Assim como Deus tem os seus anjos, o diabo também tem os seus anjos. E o diabo foi aquele anjo rebelde que foi expulso do céu e que a partir deste momento ele quer atormentar as pessoas. Ele tem os seus anjos, os seus espíritos que vêm para atormentar as pessoas e tentar levar as pessoas para onde ele está, que é o barulho do inferno. Nós procuramos pastores para falar sobre a gravação. Ninguém quis dar entrevistas, mas algumas igrejas estão distribuindo fitas como esta, com a gravação do som do inferno. Quem leva a fita para casa acaba ouvindo e se impressionando e acredita no que ouviu. A gente prestar bem atenção, dá para ver o próprio inferno. O que nós vamos ouvir agora são as gravações feitas pelos cientistas durante as escavações na Sibéria. Não há imagens, apenas vozes do que seria o som do inferno.
Repare os últimos 20 segundos de áudio. São as vozes das pessoas gritando. Vamos ouvir novamente. Algo realmente assustador e que é muito próximo da verdade. Quem nunca correu para trocar de canal quando começava a tocar a vinheta do programa Linha Direta? Eu confesso, eu fazia isso. Só aquela música já dava um arrepio diferente. E o caso que eu vou apresentar hoje, já vou avisando, é bem pesado. Como vocês sabem, eu gosto de trazer casos sobrenaturais aqui para o canal. Mas esse, especificamente, não é exatamente sobrenatural. Porém, existe um detalhe. Algo que, segundo o relato de uma das vítimas, simplesmente não tem explicação. E eu digo que é pesado porque foi um caso que assustou o Brasil inteiro na época. Um daqueles que paralisaram o país, geraram revolta, medo e até hoje causam desconforto só de lembrar. E eu estou falando do caso do... Casos que vamos mostrar esta noite começou em Monte Santo, Minas Gerais. Vamos mostrar a trajetória deste homem, um criminoso que está foragido e que sofre de uma doença grave e rara, conhecida como vampirismo. Vampirismo é um comportamento, né, que se manifesta de maneira universal em todas as civilizações. Os vampiros dos filmes de terror moram em castelos e matam suas vítimas nas noites de lua cheia com mordidas no pescoço. Mas os vampiros da vida real são muito mais aterrorizantes, porque não são personagens de ficção. Os casos de vampirismo já foram registrados em todas as partes do mundo, como provam os livros de psiquiatria. No Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em 1863 e o último em 1997, quando Marcelo Costa de Andrade confessou seus crimes. Foi no peito dela, no coração, né? Por que você fez isso? Eu aprendi. Toda criança quando morre, o pastor falando, o pastor Eliezer. Aí eu aprendi isso. Aí eu fiz isso. Mas numa parte de os caras preocupados que eu sei que era realmente homossexual. Marcelo está preso no Hospital Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio. Mas Benedito está ali. Ele fugiu há 8 anos do manicômio de Franco da Rocha, em São Paulo. Doentes mentais, como este vampiro, jamais poderão se reintegrar ao seio da coletividade de uma forma adequada. O menino viu um pé assim, no meio do mar, uma meia preta, né? Aí a polícia foi lá, era ele. O homem cortava as juntas assim, ó, para beber o sangue. O corpo de Antônio dos Santos, o Toninho, de 8 anos, foi encontrado 24 horas depois. Sai daqui! Vai embora, moleque! Vai!
Benedito foi criado pelo pai na roça em Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais. A mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos. A vida em casa, ao lado de 5 irmãos, era marcada por cenas de violência. O pai de Benedito, alcoólatra, não deixava o filho em paz. Aos 8 anos, Benedito começou a ficar doente. O nome da doença: vampirismo. Em 1961, Benedito tirou a vida de um homem com golpes de faca na cidade de Matão, em Goiás. Em 1962, os ataques se multiplicaram. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele disparou contra dezenas de pessoas durante um baile e, antes de fugir, incendiou o clube. Em Ituiutaba, Minas Gerais, outra pessoa perdeu a vida por razões nunca esclarecidas. Em Curitiba, no Paraná, 2 pessoas morreram após disparos durante um jogo de cartas. Já em Anápolis, Goiás, ele tentou tirar a vida de várias pessoas em outro bairro da cidade. Pelas contas que nós vemos, esse rapaz andou, na época, 15 mil quilômetros mais ou menos. Ele foi a divisa de Mato Grosso com a Amazônia. Divisa da cidade de Uberlândia, com Tupaciguara, no interior de Minas Gerais. Benedito está em casa e esvazia mais uma garrafa de cachaça. Um viajante aparece e pede algo para comer. Benedito mata o visitante, seu corpo e o enterra no fundo do quintal. Em 66, Benedito voltou a matar. Bambuí, interior de Minas Gerais, 13 de agosto de 1966. Benedito e a companheira Francisca chegam a uma estação de trem. Bêbados, Benedito e Francisca discutem por uma garrafa de cachaça. A briga termina com golpes de peixeira. Pela primeira vez na vida, Benedito bebe o sangue da vida. Em janeiro de 67, Benedito voltou para a Lagoa da Prata, cidade onde nasceu. E lá, ele matou mais uma vez. A vítima foi a própria prima, uma menina de apenas 9 anos. Logo depois de matá-la, Benedito perseguiu uma testemunha e, no mesmo dia, numa estrada deserta, mataria outra vez. No primeiro semestre de 67, Benedito tentou matar uma nova companheira. A mulher foi salva por caçadores que ouviram gritos de socorro. Benedito foi preso, mas como ninguém sabia que ele era culpado por outros assassinatos, acabou solto. Monte Santo, Minas Gerais, setembro de 67. Os meninos Jair dos Reis, 6 anos, e Darcy dos Santos, 7 anos, brincam no terreiro da casa da família de Jair, até que um chute mais forte na bola coloca os dois frente a frente com Benedito. Mais uma tragédia está prestes a acontecer. As vítimas serão 2 crianças. Eu terminei de fazer o café e chamava eles e não respondia. Quando foi na quarta-feira, o homem do trem, o maquinista, desceu dentro de um valo, beirando a linha. Os meninos estavam deitados, mas já estavam mortos, porque já tinha passado 3 dias. Quando passou uns dias, esse homem que matou o meu irmão chegou em Aguaí e pediu água. Aí o homem pegou e já suspeitou aquela sede dele, que bebeu muita água. Fez pergunta, ligou com a polícia, pegaram ele e aí tinha sido ele mesmo. Mas ele era um homem normal.
Só que ele era igual um vampiro. Ele disse que era a praga da mãe. Não era mais nada além disso. 12 dias depois de matar Darcy Jair em Monte Santo, Benedito voltou a atacar. A vítima foi o garoto Toninho, que se preparava para mais um dia de aula na Escola Municipal de Aguaí, interior de São Paulo. Diz que vai cortar o cabelo e chama Toninho para ir junto, mas ele diz que precisa ir logo para casa. Aí, como ele não chegou na hora que ele costumava, eu já fiquei preocupada, né? Toninho é uma presa fácil para o vampiro. Benedito diz que está com o joelho machucado e pede um favor ao menino, que ele pegue uma caixa de mel embaixo da árvore. Toninho decide ajudar o desconhecido. E eu lá esperando, chorando, naquele desespero, né? E esse menino não aparecia. Aí eu peguei, quando escureceu, os cachorros uivavam. Então escureceu, as meninas dormiam, eu fiquei lá, né? Rezando, chorando. Quando foi quase meia-noite, ele apareceu para mim. Quem apareceu para a senhora? O menino meu que tinha morrido. E ele estava com um monte de flor na mão. Aí ele estava rindo. Ele falou, mãe, não chora não que eu estou aqui, ele falou. Você não precisa chorar. Benedito continuou a caminhada pela linha do trem. Só que desta vez a polícia já estava na pista dele. 24 horas depois do crime, Benedito foi preso outra vez. Em 1997, a extinta Rede Manchete assustava quem assistia ao programa Mistérios. A atração abordava acontecimentos estranhos, relatos sem explicação que vinham não só do Brasil, mas de várias partes do mundo. Inclusive, o famoso caso das pedras que supostamente voavam de um cemitério no Rio de Janeiro ganhou destaque justamente ali. Mas como eu gosto de trazer histórias não tão conhecidas, encontrei um caso que, pelo menos para mim, foi uma novidade. E estamos falando da... Vamos agora ver como o dia a dia tranquilo de um casal é abalado por estranhos acontecimentos. São tantos os ruídos e fenômenos misteriosos que o pânico começa a tomar conta da casa onde eles vivem. É quando chegam a uma incrível conclusão. A casa está sangrando. Será verdade? Saint-Quentin é uma pequena cidade a 140 quilômetros de Paris. Em setembro de 1986, Lucie e Jean-Marc Belmer se mudam para esta casa numa tranquila rua de Saint-Quentin. Eles estão casados há pouco tempo e vivem muito felizes. Jean-Marc é caminhoneiro e todas as manhãs parte bem cedo para trabalhar. Um dia, logo depois do marido sair, Lucie se levanta para fazer o café. Mas, de repente, uma surpresa. Estranhas manchas aparecem na mesa da cozinha. Lucie leva um susto. Ela tem certeza que limpou a mesa na noite passada. Preocupada, Lucie sobe ao quarto para trocar de roupa. Ela abre uma gaveta e fica aterrorizada. Os lençóis também estão manchados. São manchas vermelhas que parecem sangue. Lucie conta que as manchas estavam por toda a casa. Ela também ouviu alguns barulhos estranhos. Lucie começou a ficar com muito medo. Lucie está cada vez mais assustada e não consegue dormir.
Ela e o marido escutavam ruídos de portas batendo e móveis sendo arrastados, mas não encontravam ninguém. E quando tentavam dormir, os barulhos recomeçaram. Lucie! 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 Lucie, qu'est-ce qu'il y a? Réponds! Aterrorizados, eles decidem chamar a polícia. Bonjour, madame, police municipale. Bonjour, monsieur. Quando os policiais chegaram, constataram que realmente existiam manchas de sangue pela casa. Quand ils sont venus, ils ont constaté les taches de sang. Nós não acreditamos em fantasmas e vamos fazer uma investigação. Nous allons faire l'enquête. Maman, ça recommence. On n'est pas peur. Vous entendez? Vous avez entendu, hein? O policial perguntou aos vizinhos da casa se haviam arrastado algum móvel, mas todos responderam que não. Vêm as manchas e esses estranhos barulhos. São 5 horas da manhã. O Jean-Marc precisa ir trabalhar. Oh, s'il te plaît, t'en vas pas. Reste. C'est pas possible, tu le sais bien. Oh, je sais pas. Et puis la police. Lucie fica sozinha, mas ela está em pânico e chega a colocar um sofá na frente da porta. Só depois de várias horas ela consegue dormir novamente. Não. Apesar de tudo, Lucie tenta continuar a viver normalmente. Uma tarde ela chega e encontra a porta do porão aberta. Mesmo assustada, Lucie decide descer as escadas. Segundo a irmã de Lucie, sempre que ela entrava no porão, a porta se fechava atrás dela. Mas se outra pessoa entrasse, não acontecia nada. Logo, toda a cidade já comenta a história da casa que sangra. Diariamente, dezenas de curiosos se juntavam em frente ao local. Mais allez-vous-en, allez, partez, partez! Laissez-nous tranquilles! O fenômeno também virou notícia na TV francesa. Dans un quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des faits pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Françoise Boissonnat.
En janvier, les belles-mères sont intriguées par des phénomènes quelque peu troublants qui se manifestent surtout la nuit. D'abord, ce sont des bruits de vaisselle que l'on casse. Enfin et surtout, c'est l'apparition de petites taches brunes qui, peu à peu, envahissent les murs, les rideaux, le lit. Depois das reportagens, a casa passa a atrair curiosos até durante a noite. Vous n'avez rien d'autre à faire. Que segredos se escondem nas paredes desta casa? As manchas seriam provocadas por alguma força sobrenatural? Ou será que alguém estaria querendo pregar uma peça macabra num jovem casal? A polícia resolve tirar a dúvida. O policial explica que decidiu espalhar farinha pelo chão da casa. Ele acredita que se alguém estiver entrando no local para espalhar as manchas, as pegadas vão ficar marcadas na farinha. E aí, se terá certeza de que não se trata de um fantasma ou coisa parecida. Policiais trancam todas as portas e janelas. Eles combinam voltar na manhã seguinte. Bon, on va aller voir si c'est passé quelque chose à l'intérieur. Às 8h30 da manhã, eles entram na casa. O policial confirma que nenhuma pegada foi encontrada. Mesmo assim, apareceram novas manchas de sangue no chão, na mesa da cozinha e nas paredes do corredor. Os policiais resolvem então retirar amostras das manchas para análises em laboratório. O médico que analisou o material garante: as manchas são mesmo de sangue humano. Lucy conta que um dia a polícia chegou à casa acompanhada por um médium. Ele dizia que havia alguma coisa no porão. O médium faz um teste utilizando um pêndulo. Non. Est-ce que ce phénomène prend sa source au sol? Oui. C'est ici qu'il faut creuser. Ah, qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? À mon avis, ce sont des ossements humains charriés par une rivière sans fin. Ou alors, à moins qu'un crime ait été commis dans cette maison et le corps est autorisé. O policial conta que enquanto o médium fazia o trabalho com o pêndulo, sentiu como se alguém encostasse a mão no braço dele. O guarda se virou, mas não viu ninguém. Ele disse que sentiu muito medo na hora. Apesar da ajuda do médium, nada foi encontrado nas escavações no porão. 3 semanas depois do início do pesadelo, Lucy e Jean-Marc decidem se mudar. Como explicar o que se passou? É um mistério. Hoje, 11 anos depois, ainda não existe resposta para o estranho caso da casa que sangrava.
Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile.